Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e essa é a nossa disciplina de matemática. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história dos números. Essa é a nossa aula número 1. Então, galerinha, os números, eles são muito usados, né? No nosso cotidiano, nós usamos eles a todo momento. Mas vocês já se perguntaram como surgiram, de onde eles vieram? Então, é o que a gente vai descobrir hoje. Vamos às seguintes perguntas. Pense comigo, quantos anos você tem? Em qual século nós estamos? Que horas são agora? Em que série você estuda? Eu acredito que vocês, ao ouvirem essa pergunta, vocês mesmos já foram respondendo ela. Para responder todas essas perguntas, nós utilizamos os números. Mas como eles surgiram? Então, galerinha, os números, eles surgiram da necessidade do homem de contar, de quantificar as coisas. Antigamente, muito antigamente, não existiam objetos, não existiam medições através de objetos ou os próprios algarismos. Então, o que eles faziam? Os pastores, eles, quando iam contar as ovelhinhas, eles tinham um método. Eles pegavam pedrinhas e cada vez que uma ovelhinha passava, eles colocavam uma pedrinha dentro de uma bolsinha, um saquinho que eles carregavam. Outros utilizavam o risco no osso. Eles pegavam cada vez que uma ovelhinha passava, eles riscavam nesse ossinho referente à ovelhinha que passou. Quando eles iam recolher as ovelhas, ao final do dia, eles verificavam se a quantidade batia com as pedrinhas ou com os risquinhos, como vocês podem ver aí no slide. Ao passar do tempo, já não foi dando tanto certo. E aí o que aconteceu? Eles tinham o método das pedrinhas, né? Eles tinham o método do risco, eles também tinham o método dos nós, que eles iam pegando cordas e iam dando nós referente ao que eles queriam quantificar, certo? Só que para cada região eles utilizavam uma forma diferente de quantificar as coisas, de contar as coisas. E aí percebeu-se que havia uma necessidade de representar de uma única forma as quantidades, pois haviam diferentes povos, certo? E aí o que aconteceu? Surgiram os sistemas de numerações em cada região. Aí em cima vocês podem perceber que tem uma imagem com alguns animais, riscos, tem uma pessoa com a mão para cima. Esse sistema de numeração aí é o sistema de numeração egípcio. Eles foram os primeiros povos a criar esse sistema de numeração. Vocês sabiam disso? Depois teve os babilônicos. E aí eles faziam esses riscos dessa maneira que parecem desenhos nas paredes. E assim eles padronizaram na região deles o sistema de numeração, ou seja, eles padronizaram a forma de contar as coisas. Daí também os romanos não ficaram para trás, decidiram criar o deles, o sistema de numeração deles. E esse sistema de numeração romana, ele é utilizado até hoje, né? Nós utilizamos muito em séculos, e eu deixei aqui no slide para vocês verificarem como que é. O 1 a gente identifica com a letra I, o 2 a gente identifica com duas letras Is. O 5, por exemplo, é a letra V. O 10, nós utilizamos o X no sistema de numeração romano. E aí eu coloquei no slide todos esses números para que vocês possam estar vendo como que eles identificavam, como que eles faziam para quantificar as coisas, certo? Por exemplo, gente,
Em qual século nós estamos? Vocês sabem responder isso? Ok, nós estamos no ano de 2022. Olha como que eu coloquei no slide aí para vocês o ano de 2022. MM, XX e I. Então, nós estamos em que século, professora? Nós estamos no século 21, X, X, I. Uma curiosidade, gente, quando nós nos aproximamos da dezena, o número antes da dezena, nós colocamos o I antes desse número. Por exemplo, o 10. Lembra que o 10 era com a letra X? Para a gente identificar o 9 ou escrever o 9 em numeração romana, nós utilizamos o I antes do X. E aí nós temos o número 9. Ok? Seguida, nós vamos ver o sistema de numeração indo-arábico. Percebam que pelos desenhos, nós temos já uma semelhança com os números que nós utilizamos hoje em dia. Olha só como ele iniciou o sistema de numeração indo-arábico. Os símbolos são bem parecidos com os números que nós utilizamos no nosso sistema de numeração decimal, certo? E aí nós podemos ver o avanço desde 300 a.C. até atualmente. Os desenhos são bem parecidos. Vocês sabiam que nós utilizamos o sistema de numeração decimal? Mas por que nós utilizamos esse sistema de numeração decimal? Porque, como eu coloquei o desenho aí para vocês, eu coloquei duas mãos e a gente conta os dedinhos do 0 ao 9, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir do 10, nós já temos uma dezena. Então, do 0 ao 9, nós vamos ter 9 unidades. Depois, nós vamos ter as dezenas. Por isso que o nome do sistema é Sistema de Numeração Decimal, porque a cada 10 algarismos, nós vamos mudando a sua nomenclatura e a sua casa. Olha como eu coloquei aqui para vocês, para ficar mais claro ainda. Nosso sistema de numeração decimal, ele funciona assim. Temos a classe das unidades simples, que aí nós temos as unidades, e percebam que ela começa, como eu estou falando, da direita para a esquerda. Então, nós temos unidade, dezena, centena, e depois encerramos aí a classe das unidades simples e vamos para a classe dos milhares. E aí nós vamos ter unidades de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Encerra aí a classe dos milhares e aí a gente já vai para a classe dos milhões. E aí nós vamos ter unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Encerrou a classe dos milhões, vamos para a classe dos bilhões. Unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. E eu coloquei um exemplo para vocês aí embaixo do número 5.258. Vamos identificar cada casa referente a cada algarismo, começando sempre da direita para a esquerda. Então vamos lá, o número 8, ele está na casa das unidades. O número 5, ele está na casa das dezenas. O número 2, ele está na casa das centenas. E o número 5, ele está na casa da unidade de milhar. Por isso o U e o M, como vocês podem verificar aí no vídeo de vocês. Por que eu coloquei bem claro para vocês a classificação referente à ordem dos números? Porque quando nós formos identificar um número ou até montar uma continha, nós temos que deixar bem claro onde é o lugar de cada algarismo, onde que ele vai ficar, qual casinha ele vai pertencer, ok, gente? E agora, para a gente fixar
o nosso conteúdo, vamos ao exercício. Olha só. O ábaco é um instrumento utilizado para cálculos matemáticos, criado por volta de 5.000 anos atrás. Considere a seguinte figura. Olha só a imagem aí embaixo, gente. Essa imagem é de um ábaco, tá? Que mostra um modelo de ábaco em que cada haste representa uma classe de sistema de numeração decimal. Imaginem que esse ábaco é aquela tabelinha que a gente acabou de ver no nosso vídeo, com a classe e ordem dos algarismos, tá bom? E aí tem a primeira pergunta. Quantas unidades simples estão representadas no ábaco? Lembra que as unidades, elas são a primeira casinha da direita para a esquerda? Então, nós vamos contar quantas casinhas nós temos ali. E ele está em verde, é a casinha das unidades. Então, você começa a contar quantas unidades tem ali no ábaco, certo? A letra B diz assim, quantas unidades de milhar estão representadas? Onde está a unidade de milhar? Procure ela aí no seu vídeo. Na letra C, já pergunta o seguinte, que número está representado nesse instrumento? Então, ele já quer saber o número total. Então, você vai verificar o que cada casinha está indicando, quantos algarismos ele está indicando ali em cada casinha. Você pode dar uma pausa no seu vídeo para responder. Vamos lá? Quantas unidades simples estão representadas no ábaco? Aí, como eu disse, você começa lá da direita para a esquerda e começa a contar as casinhas que estão em verde ali no ábaco. E você pode verificar que tem 6 unidades simples no ábaco, estão em verde, gente. Na letra B, já pergunta o seguinte, quantas unidades de milhar estão representadas? Onde que está a unidade de milhar? Está em vermelho no ábaco. Se você contar, nós vamos ter 3 unidades de milhar. E a letra C, ela pergunta o seguinte, que número está representado nesse instrumento? Então, é só você colocar um número correspondente a cada casinha ou cada algarismo no ábaco. Ou seja, nós vamos ter na unidade de milhar o número 3, na centena número 2, nas dezenas o número 4 e nas unidades o número 6. Nós temos 3.246. Esse é o número que está representado no ábaco. Bom, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham fixado o conteúdo. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque, ok? Para estar acompanhando nossas aulas, os nossos vídeos, e eu aguardo vocês na próxima aula.